Olá, eu sou a Ana e esse é mais um curtinha para o canal Museu História e Artes, curtinha que precede a live da próxima semana. E a live será sobre As Vinhas da Ira, o romance do John Steinbeck e o filme do John Ford, e um pouquinho da história da Grande Depressão nos Estados Unidos, das leis de censura e da maneira como romances são adaptados. Eu sei que eu já falei sobre isso aqui no canal várias vezes, mas eu considero As Vinhas da Ira um fenômeno, porque o romance é excepcional e o filme também é. E os dois o são de maneiras diferentes. Então é sobre isso que eu quero falar. Eu quero analisar o texto do Steinbeck no que ele tem de peculiar, no que tornou esse escritor um gênio, alguém como poucos igualaram. Eu quero falar um pouco da filmografia do John Ford e desse tipo de filme duro e contundente que o diretor alcançou seu auge no western, mas que também perpassa esse tipo de drama humano. Porque mesmo os filmes sendo extremamente duros, ainda assim são extremamente humanos, e é raro um diretor conseguir esse equilíbrio. E eu quero falar também exatamente sobre a história dos Estados Unidos, sobre a maneira como o meio oeste foi varrido pela seca, pelas tempestades de areia e de terra, o que inviabilizou a lavoura. Isso coincidiu com a Grande Depressão e os bancos tomaram as terras das pessoas e essas pessoas migraram em massa para a Califórnia sonhando com terras, com fartura, com comida, com a promessa da colheita da fruta, e ao chegar lá foram barbaramente exploradas da maneira mais atroz. E o Steinbeck tem vários livros tratando desse momento e do surgimento dos sindicatos, da maneira como as pessoas se colocaram nesse mundo, transpassadas por circunstâncias muito acima das suas forças, e que, por mais que se tentasse organizar uma resistência, o capitalismo venceu. Isso torna a obra do Steinbeck extremamente atraente para quem é de esquerda, para quem é historiador ou para quem se interessa por história. É uma obra de registro, é uma obra de penetração nas circunstâncias dessa vida. É uma obra de crítica social extremamente pungente, mas ao mesmo tempo é uma obra muito bem escrita, que não é panfletária, que os elementos não estão lá gratuitamente. Steinbeck é um escritor soberbo, e soberbo no sentido de extraordinário, não de quem tem soberba. E John Ford, que soube captar o clima do romance sem reproduzir o romance literalmente, mas que foi pego pela legislação dos estúdios e não teve a coragem de encampar o final. Porque o final do Steinbeck é algo que vai marcar você para o resto da sua vida. E o John Ford, embora tenha feito um filme corajoso para a época,
não teve a coragem de encampar o final do Steinbeck. E sobre isso há muito a se estudar, há muito a se dizer. As Vinhas da Ira foi publicado em 1939 e o filme foi feito em 1940, quer dizer, foi feito no auge da repercussão do livro. E é um filme que conta com interpretações incríveis. Henry Fonda no papel principal do Tom Joad, John Carradine, o pai daqueles Carradines todos, no papel do pregador, do Clancy. E durante a live eu pretendo me deter no elenco. Basta esses dois para vocês terem ideia do naipe do filme. E curiosamente, nos anos 90, Bruce Springsteen lançou um CD emblemático chamado O Fantasma de Tom Joad, The Ghost of Tom Joad, que meio que mostrava que a sanha neoliberal dos anos 80 tinha criado uma América fantasma similar ao crack liberal da Bolsa de 29. Uma sacada incrível e um CD extremamente angustiante, extremamente pungente, que me remeteu à época exatamente aos livros do Steinbeck, mais de um, e ao filme do John Ford. Então, na próxima semana, eu aguardo vocês para que a gente converse sobre essas obras, para que a gente se detenha um pouco na história dos Estados Unidos, porque há muitas similitudes e há muito a se pensar sobre o que o planeta está vivendo e alguns alarmes que estão soando. Então, até lá, cuidem-se muito e nos vemos por aqui.